Flores, Votos e Balas, de Ângela Alonso. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro aqui, que já está com um tempinho que eu li e eu estou devendo esse vídeo aqui para vocês aqui no canal, tá bom? Antes de mais nada, é importante que eu sempre lembre que você se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os dias de domingos aos meus novos vídeos, tá bom? É importante também que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, isso ajuda muito a quem faz conteúdo aqui no YouTube. Pessoal, sobre esse livro, Flores, Votos e Balas, ele fala exatamente como foi construído o ambiente no qual ocorreu a libertação dos escravos aqui no Brasil. É um tema muito pouco estudado e alguns pontos e até mesmo alguns personagens importantíssimos são completamente esquecidos durante a nossa formação nas escolas. Figuras como Joaquim Nabuco, como Castro Alves, acabam ficando relegadas em segundo plano, tá bom? Então, assim, esse livro, primeiramente sobre a estrutura do livro. Fiz aqui algumas marcações, até para ficar mais fácil o desenvolvimento do raciocínio, porque eu vou fazendo aqui a leitura de alguns pontos com vocês, com vistas a facilitar o aprendizado. Pessoal, sobre o livro, ele tem algo em torno até que 510 páginas. É um livro da Companhia das Letras, essa editora muito conhecida. E aí ele vai falando, pessoal, como foi construída. E ele se atém, pessoal, é interessante que vocês vejam, aqui de 1868, terminando no momento histórico de 13 de maio de 1888, exatamente com a assinatura da Lei Áurea. É um momento de grande congraçamento e felicidade que ocorreu aqui no Brasil, tá bom? Pessoal, primeiro aqui alguns pontos que eu vou colocar aqui para vocês, que eu até fiz aqui as marcações, sobre a questão do sistema político. É interessante que eu fale, e é muito pouco conhecido isso, é que é o seguinte, a gente naquele momento, antes de virarmos república em 89, o Brasil era um império, só que existia a Câmara, ao que corresponde hoje à Câmara dos Deputados, e existia o Senado, só que naquela época os senadores eram vitalícios. E aí o que acontece? Eram 120 deputados. Não existiam vários partidos como é hoje em dia. Existiam apenas dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. E aí o que acontece? Esses dois partidos, algo um pouco parecido com o que ocorre hoje nos Estados Unidos, que lá tem os democratas e os republicanos. No Brasil, inicialmente, existia apenas o Partido Conservador e o Partido Liberal. Tá? Aqui algumas partes, pessoal, que ele até toca nesse ponto. Por exemplo, tá aqui, ó. Sua contraparte foi a organização política dos escravistas, uma facção do Partido Conservador, que era pejorativamente chamada de os emperrados, resistiu à aprovação do ventre livre, que era a lei que dizia que os filhos de escravos nascidos no Brasil seriam livres. E aqui ele coloca, então assim, o Partido Conservador, ele fazia oposição a essa ideia tido para eles como muito perigosa, que era a libertação dos escravos. Então eles faziam muita força política para que isso não ocorresse. E aí dentro da Câmara existiu inclusive como se fosse, entre aspas, uma tropa de choque dos conservadores para que não ocorresse a abolição da escravatura. E aí o autor aqui destaca dois personagens. Um é o deputado Paulino e o outro é José de Alencar. Exatamente, o José de Alencar é escritor de romance cearense, que escreveu livros muito conhecidos. E aí o que acontece? Faziam oposição e não deixavam as leis passarem, tá certo? E aí é interessante a gente perceber que a gente acha que polarização é algo novo, mas que não é. Existiam inclusive muitas brigas e tiroteios. Sim, existiam tiroteios dentro da Câmara dos Deputados que ocorria naquele cenário. Então era comum, porque a gente lembra que naquele momento, pessoal, no Brasil, basicamente só existiam duas formações, a formação de advogado e a de médico. Então, assim, a maioria dos deputados, a maioria da elite naquele momento, era ou médico ou advogado. Então eles utilizavam de vários recursos
para atrapalhar a votação. Então, assim, em algumas votações, o Partido Conservador ele já sabia que os liberais tinham votos para conseguir leis de caráter mais progressista, no caso, para abolir a escravatura, e aí eles faziam de todo tipo de artimanha, chegavam a simular que estavam doentes para que fossem atendidos pelos médicos, chegavam inclusive a levar corpos de pessoas infectadas por doenças contagiosas para dentro lá do parlamento, para que os deputados fugissem, para não serem contaminados e não ocorresse. Eles tentavam também atrasar o relógio para prejudicar as votações. Então, assim, era muita violência, inclusive com tiros. Eles andavam armados e era comum ter tiros ali. Então, já tinham dentro do parlamento locais onde os deputados ficavam abrigados para não sofrerem tiros dos adversários. Daí vocês perceberem traços de violência na história brasileira, tá bom? E aqui, pessoal, um detalhe que eu vou passando aqui para vocês, lendo aqui algumas leis, né? E aí ele fala da Lei Eusébio de Queiroz, que a Lei Eusébio de Queiroz, ela foi de 1850, que ela proibia o tráfico intercontinental de africanos. E aí o que acontece? E até eu acho interessante uma concepção da professora Lilian Schwartz, que ela coloca que não é mais tão correto você usar a palavra escravo, porque dá a entender que aquelas pessoas, de alguma forma, já nasceram para aquela finalidade. Ela utiliza o termo escravizados, porque remete à ideia de que eles foram vítimas de um processo de violência. Aí nesse sentido, eu compartilho com a linha de raciocínio dela. E aí o que acontece? Existiam, pessoal, no Brasil, 3 pessoas que foram responsáveis por construir a consciência no inconsciente coletivo de que a escravidão era uma aberração. São eles Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e André Rebouças. Esses 3 personagens muito pouco estudados. Então cada um ali ao seu modo contribuiu muito para construir a consciência no processo. Então o que acontece? Eles pegavam e faziam apresentações em teatros para convencer as pessoas da aberração da escravidão. E aí, tipo, uma das características, Joaquim Nabuco, ele era filho de uma família rica, o pai já era político, e aí o que acontece? Ele era aquele que fazia as articulações de bastidores. José do Patrocínio, por sua vez, era aquele que era um grande orador, ele inflamava as massas com seus discursos dentro dos teatros. E André Rebouças, digamos assim, ele era um intelectual, ele era aquele homem de pensamento, não era bom orador, mas ele era o que pensava. Então, assim, as características desses 3 personagens foi muito importante para a construção da não naturalização da escravidão. Lembrar que o Brasil, de 1860 até 1888, foi o único país das Américas onde ainda havia a escravidão, tá certo? E aí o que acontece? E o que é importante também destacar, pessoal, que houve a questão de pressão internacional para que o Brasil acabasse com a escravidão, principalmente por parte da Inglaterra. Então a Inglaterra, ela já tinha leis que proibiam o tráfico, então o Brasil acabava sendo boicotado economicamente por persistir com a escravidão. Então essa foi uma grande razão para que o Brasil, economicamente, acabasse com a escravidão. E aí ele fala sobre a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Vou colocando aqui. E aqui, por exemplo, ele fala sobre os fundamentos da escravidão. É interessante colocar aqui, pessoal, que alguns deputados, eles usavam, os conservadores, que não queriam o final da escravidão, argumentos de grandes autores dentro de uma perspectiva um tanto quanto atemporal, digamos assim, e até incorreta do ponto de vista lógico, para justificar a existência e a manutenção da escravidão. E aí ele coloca aqui, ó, abre aspas, David Bryan, tá, que eu estou citando literalmente na página 57, David Bryan identificou 3 linhagens de justificação do escravismo no Ocidente. Uma, a partir de Aristóteles, considerava natural a supremacia de senhores sobre escravos.
outras de iluministas, como Voltaire, Kant, Hume, deu cor à diferença e hierarquizou brancos e negros, certo? E aí o que acontece? Existia uma forte resistência desse partido conservador, e uma das justificativas era o direito de propriedade. Exatamente, eles pensavam o negro como propriedade. E aí o que acontecia? Dizia que o Brasil precisava da escravidão para poder sobreviver economicamente, que colocar o Brasil, acabar com a escravidão, poderia colocar o Brasil num cenário de colapso. E esse era um dos principais argumentos, a justificativa do direito de propriedade. Então, os senhores de engenho comprariam os escravos e, a partir desse momento, teriam esse prejuízo econômico com a perda da sua propriedade, como se o escravo fosse um animal ou um bem, né? E essa é a leitura desse momento aqui, desse sentido. E aí o que acontece, pessoal? Diferente de alguns pontos que é interessante colocar, a Igreja Católica, que segundo a autora, ela, em certo ponto, ela foi condescendente com a escravidão. E aqui ela faz um contraponto com outros países. Aqui, ó, na página 98. Então, enquanto no mundo anglo-saxão a religião produziu a repugnância diante da escravidão, aqui no Brasil, com o catolicismo de religião de Estado, salvaguardando o escravismo, ou seja, protegendo a sensibilização anti-escravista, coube sobretudo a classe artística, aqui ela fala na 98. Então o que acontece? E aí, exatamente, as peças de apresentação em teatro tiveram grande importância. E aí, José do Patrocínio, ele acabava recitando poemas do muito jovem Castro Alves. E aí, dentre eles, dos poemas, tem um muito conhecido que chama Navio Negreiro. E aí, José do Patrocínio, ele recitava essas poesias, por isso Castro Alves ficou conhecido posteriormente como o poeta dos escravos. E aí ele cedia suas poesias para que fossem lidas por José do Patrocínio durante essas peças de teatro. E aí eles juntavam economicamente para assinar cartas de alforria, e aí eles pegavam ali dentro daquele cenário escravos e conquistavam economicamente a propriedade daqueles escravos. Então era assinada a carta de alforria de escravos ali naquele momento, e isso em cima do palco, no teatro era o negro chamado, e eles faziam essa divulgação, e era um momento de grande alegria, né? Então o escravo ele compartilhava do momento que ele era considerado livre. Então era um momento assim muito bonito, e eles usavam desse expediente para fomentar o espírito de que era errado a escravidão. E aí, nesse contexto, pessoal, a camélia, a flor da camélia, ela é o símbolo do movimento abolicionista brasileiro. Então, aqueles que eram abolicionistas, eles acabam colocando uma flor de camélia no bolso do paletó, como sinônimo que fazia parte as ideias abolicionistas, tá bom? E aqui a gente fala um pouquinho sobre Joaquim Nabuco, que eu já comentei aqui com vocês, que era aquele que participou ativamente no processo do final da escravidão brasileira, tá? E aí ele fala, pessoal, aqui sobre a cidade de Acarape, que fica aqui no Ceará, que foi a primeira província do Império do Brasil a abolir a escravatura. Leamos aqui na página 196. A transposição da estratégia de libertação de territórios para o Ceará começou por Acarape, colada à fortaleza pela estrada de ferro, com pouquíssimos escravos. Caravanas de ativistas do movimento anti-abolicionista, Patrocínio, José do Patrocínio, incluído, lá aportou com o método de arrecadar fundos em conferências concerto, que são esses espetáculos que eu falei aqui para vocês, que ocorriam nos teatros, para comprar a liberdade e incentivar a libertações voluntárias. Coube a Patrocínio a honra de declarar Acarape o primeiro município livre do Império no primeiro dia de 1883.
E aí o que acontece? Ele vai falando que essa era a estratégia, fazer expedições que percorriam o território nacional, angariando o apoio da população para o fim da escravidão. Então foi um processo que ele foi construído. E aí esse processo, ele começou da elite e se espraiou para as camadas mais populares, certo? E aí, nesse sentido, a intelectualidade brasileira teve um processo muito ativo no processo de fim da escravidão. E aí ele mostra todas as seções, né, desde a assinatura da lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, até desembocar em 13 de maio na lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, pelo fato de Dom Pedro II ele não estar aqui no Brasil. Ele estava doente, estava em tratamento na Europa, e a princesa regente, princesa Isabel, estava aqui no Brasil quando assinou, em um domingo, às 3 horas da tarde, a famosa Lei Áurea. Ponto fim, definitivamente, a escravidão, essa vergonha nacional que ocorreu aqui no Brasil. E nesse dia, 13 de maio de 1888, que era um dia de domingo, 3 horas da tarde, houve uma grande festa popular mesmo. E aí, o que aconteceu? As praças foram tomadas, inclusive essa festa popular no Rio de Janeiro, ela é colocada, descrita por passagens de grandes autores como Machado de Assis. Ele estava presente na comemoração, nesse dia de domingo, e pôde testemunhar visualmente aquele sentimento de vitória com a conquista da assinatura da Lei Áurea. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. É importante que você deixe seu like, deixe seus comentários aqui se restou alguma dúvida. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!